Sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, um podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e o episódio de hoje é Educação Ambiental, porque apenas informar não muda comportamento. Nós vamos falar sobre como o conhecimento sozinho não gera transformação e por que a educação ambiental precisa ser simples, interessante, gamificada e baseada em experiências. E para discutir esse tema, eu tenho aqui comigo dois especialistas. Primeiro, Brandon Tavares, ele é mentor, consultor e gestor de negócios. Ele é executivo da Unesco Soust, CCO da Transcriativa e executivo de impacto. Seja muito bem-vindo, Muito Brandon. obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, grato pelo convite. E acredito que é isso mesmo. Hoje, para além do viés técnico, eu acredito muito na criatividade como uma ferramenta de geração de valor do ser humano para o mundo. E eu tenho feito isso através da comunicação, do marketing, através de projetos de negócio, assim como o trabalho que eu tenho desenvolvido com a ASO. E é isso, estou muito feliz e acredito muito que essa conversa vai render bons frutos para a gente. Muito Poder. bom, seja muito bem-vindo, Valeu. Brandon. E temos também o Matheus Brandt, ele é gerente de sustentabilidade na Pacaembu Construtora. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, estou muito feliz também de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu atuo já há mais de 13 anos no mercado, com gestão ambiental, com sustentabilidade, e que é um ambiente desafiador, mas que hoje, meu trabalho, que é na Pacaembu Construtora, é uma empresa que trabalha diretamente com o desenvolvimento de bairros, né, planejamento urbano, da construção de casas de habitação social, e a sustentabilidade está no meu dia a dia, e eu não vejo ela como abstrata, eu vejo a sustentabilidade muito concreta, de fato. Né? É isso aí. A gente tem essa percepção desse ambiente que está no nosso dia a dia, desde a concepção de um projeto até o desenvolvimento dele, nas obras, né, durante a fase de execução, e até a entrega, né, que a gente consegue proporcionar esse ambiente que ele dá qualidade de vida às pessoas, né? Então a sustentabilidade está na raiz de tudo isso. Muito bom. Então, aproveitando que vocês já se apresentaram um pouquinho mais para quem nos ouve, eu gostaria de saber de vocês o que motiva vocês a saírem da cama todos os dias e atuarem nesse fronte de sustentabilidade, começando pelo Brandon. Boa. Então, como eu falei, eu acredito muito na criatividade como uma força motora do ser humano, e uma das coisas que é sempre a minha visão em relação ao mundo, ela está muito relacionada ao comportamento humano, né? O que faz a gente, de fato, se mover. E eu acho que o que me faz me mover está muito relacionado a uma pergunta que eu tento responder com a minha existência, com o meu trabalho, que é o porquê que tem alguns projetos que dão muito certo e tem outros projetos que são tão importantes quanto, mas eles não conseguem mobilizar tanto as pessoas. E eu acho que dentro da sustentabilidade isso cai muito bem, eu acho, né? Acredito que todo mundo já sabe a importância da sustentabilidade, da preservação, mas ao mesmo tempo isso não necessariamente gera uma mudança de comportamento e um cuidado ou uma intenção, uma ação na proteção ambiental. Então, eu tento responder essa pergunta através de ideias, soluções, projetos, tentativas, erros, acertos. E assim a gente tem caminhado, é o que eu tenho feito com a Azon hoje, trabalhado diretamente com a preservação, tentando trazer as pessoas, a sociedade para participar disso. Muito bom. E você, Matheus, o que te motiva a sair da cama todos os dias? São vários motivos, várias idas e vindas, né? Mas acho que o principal deles, a gente procura sempre olhar, né, ter um olhar técnico quando a gente percebe esse ambiente corporativo, que ele é muito técnico. Mas a gente percebe na prática o quanto que isso influencia na vida das pessoas, né? O quanto que as ações que a gente toma, às vezes, que a gente precisa seguir alguns conceitos, algumas legislações, mas quando ela é bem executada e quando existe um propósito verdadeiro naquilo que se faz, acaba refletindo na vida das demais pessoas. Então, eu costumo dizer que o meu ambiente de trabalho, por atuar diretamente nessa área de sustentabilidade, ele é um impulsionador de um propósito mesmo de vida que eu tenho, né, de fazer o bem, de levar efeitos positivos para as pessoas que são impactadas,
e de alguma forma ela acaba catalisando, impulsionando isso para que isso tenha um impacto ainda maior. Sim, e Brandon, você é uma pessoa que lida muito com essa interseção entre estratégia, criatividade e também negócios, né? Concretamente falando. Queria saber de você, o que realmente faz uma pessoa agir? Seria informação, emoção, recompensa ou pertencimento ou um misto de tudo? Eu acho que na verdade, todos eles, para mim, têm um objetivo específico, mas eu acho que tudo isso compõe essa mudança para ação, sabe? Recentemente, eu não vou saber exatamente qual é a pesquisa, mas depois eu posso me informar, mas o dado diz que 85% das pessoas elas já compreendem a importância de você ser sustentável, da sustentabilidade no seu dia a dia. Só que apenas 35% dessas pessoas, de fato, têm alguma ação para isso, agem em favor da sustentabilidade. Então eu vejo que, e talvez um dos nossos principais papéis, ou um dos meus principais papéis dentro disso, é como eu consigo gerar valor para algo que necessariamente não está no dia a dia das pessoas. Nas últimas décadas, olhando para a sustentabilidade, a gente percebe que o mercado ele sempre trabalhou num viés da educação ambiental a partir da escassez. Olha, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente vai ficar sem água, a gente vai ficar sem luz, o clima vai esquentar, a biodiversidade vai... São ameaças constantes, E né? que é uma verdade, e que a consciência, né, ambiental, a educação ambiental até aqui, ela fez muito bem. Tanto é que a gente tem 85% das pessoas que entendem que a sustentabilidade ela funciona. Mas eu acho que a informação, ou seja, elas receberam informação, e eu acho que a informação por si só, ela não muda comportamento. Ela dá consciência, né? Eu acho que você gera uma consciência de que aquilo ali faz sentido. Porque se ela mudasse comportamento, a gente não teria pessoas que fumassem, porque a gente sabe que fumar faz mal, a gente dormiria 8 horas por noite, a gente não usaria o celular antes de dormir. Então, ter a informação não necessariamente vai fazer a gente mudar o nosso comportamento. Agora, o que muda o comportamento, aí é a conexão emocional, é o pertencimento, é o desejo de fazer parte, é ver que aquilo que você está fazendo gera algum valor, gera alguma coisa positiva. E mais do que isso, é o que eu ganho com isso. Eu acho que essa talvez deveria ser a grande pergunta. Como a gente faz as pessoas entenderem que elas ganham e não que vai lhes faltar, que é o que a gente tem feito até aqui. Isso é muito interessante, né? Acho que a isso, aos seus excelentes pontos, Brandon, eu adicionaria afetos, né? Como que a gente afeta essas pessoas, que inclusive foi o tema de um dos episódios do Forest Talk com o Daniel Poli e o Zé Trivelato aqui neste canal, confere lá. Matheus, queria saber de você, que atua ali no front da construção, né, e construção popular, com muitos problemas estruturais, inclusive, né? É um público que se vê deparado com a linha de frente da emergência climática e tantos outros problemas, né? Queria saber de você se praticamente todo mundo, de todas as esferas sociais, sabe que a gente está atravessando uma emergência climática, sérios problemas ambientais, por que ainda assim é tão difícil mudar comportamento? É uma pergunta que ela é muito estruturante assim, na sociedade, né? Porque a comunicação e a informação ela depende muito da camada que a gente atinge, porque essa mudança de comportamento até que o Brandon estava comentando, ela também depende muito da infraestrutura, né? Qual que é o ambiente físico e qual que é o ambiente social que aquela pessoa está inserida. Então, a comunicação e a informação ela chega de forma diferente para cada um desses públicos, né? E isso é muito desafiador, porque tentar traduzir aquela pessoa que talvez está num ambiente um pouco menos favorável é muito mais difícil. Até um exemplo de uma experiência própria, né? Eu fiz um trabalho com a Teto, não sei se vocês conhecem a Teto. Sim, uma ONG maravilhosa. Eu fiz um trabalho voluntário lá para entender, para conhecer, e foi muito marcante para mim, porque nós chegamos numa comunidade e essa comunidade as casas que nós íamos fazer já ficava bem inserida dentro da comunidade, e lá você percebe que é um ambiente que não tem infraestrutura nenhuma. E quando nós chegamos lá, que eu percebi que tinha lixo para tudo que é lado, foi muito impactante para mim. E já começa a vir na cabeça, né? Como que a gente educa essas pessoas? Como que a gente pode trazer informação para cá? E aí eu fui
caí na real, assim, né? Talvez por ingenuidade minha, não sei. Mas eu fui fazer um acerto de terreno na frente da casa, que ela estava toda irregular, e à medida que a enxada batia no chão, eu ia subindo mais lixo. Ou seja, eles estavam inseridos, né, a comunidade estava em cima de uma área que era uma área de um aterro. Então, assim, como que você educa uma pessoa que está uma comunidade que está num ambiente que não favorece que ela absorva a informação da forma como deveria? Então, é muito complicado. Por isso que são diferentes níveis de comunicação, a expectativa também de como que essa sociedade ela vai reagir à informação também é diferente, e que é um caminho longo, né, que ela passa por toda essa questão das perguntas iniciais que foram feitas, né, da emoção, da recompensa, do pertencimento, porque é diferente a forma como sociedades diferentes enxergam, né, culturas diferentes enxergam. Então é bastante complexo. E também passa por uma revisão de valores, né? Acredito que também deva passar por revisão dos valores de diversidade e inclusão, né? Porque o racismo ambiental, por exemplo, é uma pauta que só recentemente começou a ser mais difundida, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tal qual a leitura, a gente fala muito, né? Que o Brasil é um país que não lê e ficamos sempre circunambulando em torno desse dado. Mas a gente não fala, por exemplo, que é preciso criar espaços de leitura, situações para leitura. E isso é muito difícil, né? Se você divide uma casa com 12 pessoas em situações precárias como o que o Matheus está trazendo, né? Como que você vê essa questão, Brendo? Eu acho que está muito atrelado porque a gente não pode partir de expectativas iguais para realidades diferentes, né? Eu não tenho como prever isso. Ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem uma oportunidade, porque isso abre um espaço, principalmente para ações de impacto dentro do ESG, dentro da sustentabilidade para impacto social, que transformem realidades como essa. Acho, isso não é uma certeza, tá? Mas entrando um pouco no que tu disse, assim, será que é a educação para essa realidade? Ou será que é a solução de problemas reais dessa sociedade, dessa amostra que a gente está falando aqui? Porque eu acho que conseguindo resolver a base dessa cadeia fica muito mais fácil para poder chegar lá e promover alguma ideia ou transformação para aquele local, né? Considerando as realidades de cada um, né? Acho que hoje a gente, todos nós, e enfim, somos conscientes ambientais. Acho que essas pessoas elas têm essa consciência ambiental, mesmo que talvez não com a mesma capacidade intelectual que eu tenho, você tem técnica e tudo mais de entender isso, mas de compreender que aquilo ali é importante. Mas dentro das urgências e emergências que essa pessoa tem no dia a dia, isso não vai ser uma prioridade para ela, porque eu acho que entra naquele ponto de novo, aquilo ali não gera um benefício direto. Ter ações sustentáveis que gerem benefício direto, né? Claro. E existe também a pirâmide das necessidades, né, Brendon? Total. Acho que existem lugares, por exemplo, onde o Estado deveria intervir, né? Que é a garantia de moradia digna para todo mundo, né? Então, por exemplo, e onde o Estado falta, entram ONGs como a Teto, né? Eu estava num projeto da Gerando Falcões, né, na Favela dos Sonhos, né, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. E lá tinham essas habitações e foi, inclusive, fornecida uma educação de como habitar nelas. Então, isso faz parte de educação ambiental. E eu acho que tem uma outra coisa que é extremamente rica dentro dessas áreas, porque a gente fala muito sobre inovação e tal, não sei o quê, mas, cara, se tem pessoas que de fato dão nó em pingo d'água todo santo dia, tem que se reinventar, tem que pensar novas formas, na grande maioria são pessoas dessa realidade que a gente está trazendo aqui. Ao mesmo tempo, qual é a riqueza ou qual que é a capacidade que a gente tem de fazer o que você fez, de ir lá e se conectar com aquelas pessoas, entender o contexto delas e não promover um discurso que os grandes centros trazem, mas a gente conversar com a realidade daquele local. Exato. Eu acho que principalmente a sustentabilidade ela ainda tem um discurso que mais distancia do que aproxima. Sim. Sabe? Tanto o Zé traz muito esse exemplo, eu gosto de reforçar aqui, ninguém vai no mercado e compra 1 litro de crédito de carbono.
Né? Ninguém entende isso. Isso está muito distante das pessoas. Então, independente da classe social, a pessoa física entende pouco sobre isso quando a gente olha para a massa. Então, também, como a gente democratiza esse assunto? Como a gente garante que qualquer pessoa seja capaz de entender a sustentabilidade na ponta da língua? Muito bom, sabe? muito bom. E deixa eu pegar esse gancho que você está trazendo, Brandon, para passar essa batata quente, que é esse assunto, pro Matheus. Matheus, eu sei que não existe uma resposta simples ou única para isso, né? Mas como você consegue dar alguma pista para nós de como transformar a educação ambiental em algo simples, prazeroso até? O, quando a gente traduz alguns temas, eles acabam trazendo o mesmo resultado para o que você quer atingir daquele público. E, por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas, que a gente tem que reduzir nossas emissões, nossos carbonos equivalentes para reduzir o efeito estufa, isso está muito distante da realidade da maioria das pessoas. E até quem é da área também, né? É muito difícil você entender o contexto todo global. E também, às vezes, uma redução aqui, ela está atingindo, ela está fazendo, o resultado dela é para um resultado para o planeta, né? O objetivo final é esse. Mas você pode traduzir isso, por exemplo, de uma maneira mais fácil, que um bairro arborizado ele pode trazer um melhor conforto térmico, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, para as crianças para irem na escola, um sombreamento no quintal das casas para os carros. E no final o resultado é o mesmo. Então, por isso que essa tradução da linguagem ela deve ter o mesmo objetivo final, mas quem vai compor isso, quem vai sustentar essa base toda, são as mesmas pessoas, né? Então, acho que a linguagem da sustentabilidade tem muito disso, né? A gente escuta uma série de questões, né? E, ao mesmo tempo, talvez isso não está sendo traduzido da maneira correta. Da mesma forma, também, quando eu falo bastante de infraestrutura, porque eu respiro bastante isso, né? De você dar a condição de um ambiente de moradia e com uma infraestrutura de um lugar, que aquilo proporcione também que a pessoa entenda ou tenha o pertencimento daquele espaço que ela convive, né? Que ela tenha um bem-estar ali naquele entorno, porque isso daí motiva ela a manter, né, uma consciência mais responsável. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem a infraestrutura, mas também tem todo o suporte que a gente tem do que existe ali que atende aquele bairro por serviços públicos, por exemplo, né? Então, existe uma limpeza urbana eficiente, existe uma coleta de lixo que valoriza a separação de lixo, porque acontece muito, né? Às vezes a gente faz um trabalho de conscientização quanto à separação de lixo reciclável, lixo orgânico. Mas aí a pessoa coloca isso na rua, vem um caminhão, mistura tudo, ela perde o porquê que ela está fazendo aquilo. Né? Sim. Mesma coisa que não adianta você falar de mobilidade urbana se você está morando num ambiente que as calçadas não estão com uma adequação mínima para um cadeirante poder andar, ou para você poder andar de bicicleta, ou para você utilizar um transporte público eficiente. Então, acho que é um piso conjunto... tátil, poucos os lugares, eu olho isso para Floripa, né, que é onde eu moro, a realidade das calçadas, eu comecei a reparar nisso porque eu fui fazer uma calçada. E eu comecei a reparar que muitas calçadas têm a guia tátil ali, o piso tátil, né, e chega no para, ou tem um poste, ou termina numa rua, aí... sabe, como construir essa comunicação que seja acessível também, né, para todas essas realidades. O ambiente, ele educa também, né? Sim, completamente. Trazendo aqui para a região onde nós estamos gravando esse podcast, né? Perdizes é um bairro extremamente acidentado, com sobe e desce e tudo mais. É impossível pensar numa calçada nesse bairro que atenda uma pessoa com deficiência física, né? É muito desafiador e se torna excludente, inclusive, né? Isso é o que traz bastante responsabilidade nossa, né, como empresa, porque a gente desenvolve novos territórios, novos bairros, que normalmente são bairros horizontais, a gente constrói casas, e esses bairros costumam estar nas margens das cidades, que é um ambiente ou local que tem espaço para execução disso, né, para crescimento, que são os vetores de crescimento das cidades. Então, para você manter esses bairros resilientes, sustentáveis, é muito importante essa qualificação territorial de uma forma muito consciente e pensando nessa justiça, né, urbana, pensando
na durabilidade, na sustentabilidade desses bairros ao longo do tempo. E na diversidade de perfis de pessoas que vão habitar nele, né? Inclusive. Muito legal. Trazendo a conversa de volta para a história da conscientização, da educação, Brandon, queria ouvir de você como, aprofundando o que o Matheus já trouxe, como a tecnologia, em particular a inteligência artificial, a gamificação, pode contribuir para esse processo de educação. Eu acho que muito, né? Acho que partimos desse princípio que ela é uma oportunidade que a gente tem de personalizar a experiência, independente de como ela seja, para qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem essa oportunidade através, principalmente da inteligência artificial, de entender contextos, se adaptar a eles e criar soluções que façam sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que não existe uma inovação tecnológica. E aí é a beleza de você trabalhar com projetos de impacto, porque não existe uma possibilidade de inovação tecnológica se ela não levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Ou seja, se ela não gerar algum nível de bem-estar, de solução, de benefício, de valor e tudo mais. E eu entendo que o processo de gamificação, e eu não estou falando aqui sobre medalha, troféu, não sobre isso, mas construir uma jornada gamificada permite que essa pessoa, independente da classe social, independente da educação que ela teve, ela tenha a oportunidade de conseguir consumir o mesmo conteúdo que você, que ele, que eu, que uma pessoa de um outro país. E eu acho que essa é a maior beleza da inteligência artificial. Não para ela suprir as nossas demandas emergenciais, mas para ela nos ajudar a construir um ambiente mais democrático, mais permissível para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tenha a oportunidade de aprender, se educar e se beneficiar disso. E eu acho que a gamificação, ela torna essa experiência mais sexy, mais desejável. Então eu acho que é o próximo caminho. Como você falou, a gente tem outras formas de educação, a leitura, né, enfim, e a própria internet, a própria você ir atrás dessa informação, mas eu, quanto tecnologia, se eu puder proporcionar uma forma de fazer com que essa pessoa consiga consumir e absorver o que de fato gera valor para ela dentro da sustentabilidade ou do projeto que eu estou desenvolvendo, eu acho que é o maior valor disso, assim, sabe? E é isso, é aquela velha história, né? O velho bordão de 2026, ela tem que ser ferramenta, né? E a gente trata dos assuntos que são humanos, não é mesmo? Matheus e Brandon, uma pergunta para vocês dois. Qual pequeno hábito qualquer pessoa pode começar hoje para ter uma relação mais próxima com a preservação? Começando por você, Matheus. Acho que a gente precisa conectar com os lugares que a gente entende que faz bem pra gente, né? Então, e a conexão ela acontece não só naturalmente, mas muitas vezes a conexão ela precisa ser criada, né? Então, uma sugestão que eu acho que funcionaria e funciona muito bem para muita gente, para mim funciona, é você participar ativamente de alguma coisa, você adotar um lugar. Muitas vezes no teu prédio você tem uma horta comunitária que fica ali no prédio. Você já participou dessa horta? Você já fez alguma coisa lá? Porque quando você começa a fazer e perceber o que aquilo lá gera de valor no entorno, quando você vê as pessoas consumindo aquilo que você está cuidando, às vezes de uma árvore no caminho de casa, num jardim, às vezes dando atenção para uma pessoa na rua que está no seu caminho no dia a dia. Quando você começa a se conectar com algumas coisas simples, você vai percebendo o valor das coisas, você vai percebendo a transformação do ambiente que aquele lugar, né, tá te trazendo e tá trazendo de feedback para você, e ao mesmo tempo vai melhorando a sua consciência e sua percepção daquilo que realmente importa. Então, esse é um convite que eu faria para adotar um lugar, adotar uma pessoa, né, ou participar um pouco mais sobre algumas pequenas coisas que estão no nosso dia a dia, como a gente está falando um pouco de assunto aqui voltado à parte ambiental, natureza. Eu recomendaria isso. Se implicar com o mundo à sua volta, não é mesmo? Isso. E você? Eu acho que combina muito com o que ele já trouxe.
porque a gente às vezes tem a ideia da sustentabilidade também enquanto coisas grandiosas. Eu preciso fazer um grande movimento para poder ter um grande impacto. Ah, mas eu plantar uma árvore não vai mudar o mundo. Não vai, mas vai mudar você, sabe? Eu acho que vai te levar para um outro lugar de responsabilidade pelo entorno, né, que você tem. Assim. Então, acho que a primeira coisa, duas coisas. A primeira coisa seria esse fato de você começar, seja fazendo uma doação, se você tem oportunidade, seja, obviamente, separando o seu próprio lixo, seja recolhendo um lixo que você viu espalhado. Eu acho que existem pequenas ações do dia a dia que já vão mudando a tua forma de enxergar o mundo e colocando esse viés da sustentabilidade dentro do teu processo para que isso se torne natural. Eu acho que toda mudança de comportamento, no começo, ela precisa de esforço para criar uma rotina, para daí isso se tornar algo orgânico. Sim. Então, talvez começar com essas pequenas atitudes, isso vai entrando no teu dia a dia, vai mudando o teu comportamento. Quando você for comprar alguma coisa, você vai pensar se você compra X ou Y, se Y é mais sustentável, porque senão você não tem essa percepção natural. Você não vai vir do nada, sabe? Você tem que partir de um esforço inicial. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda se conecte com pessoas que vivem isso de alguma forma. Procure pessoas que pensam assim, sabe? Eu acho que aquela premissa de que o nosso entorno forma quem a gente é uma grande verdade, assim, é uma máxima que funciona. Então, se você está rodeado de pessoas que não têm preocupação alguma com sustentabilidade, a tendência de você também não se preocupar é grande. Né? Então, acho que é interessante você buscar essas comunidades, esses grupos, essas pessoas, que tem gente que faz, só que às vezes não está dentro da nossa bolha. E eu ouvi isso hoje, eu acho ótimo. Vamos aumentar essa bolha em vez de furar essa bolha, né? Porque eu acho que é uma bolha que vale a pena crescer, né? Porque a gente está falando até que sobre... ela possa ser furada. Exatamente. Acho que seria isso. Sempre que possível também conseguir replicar isso. Porque eu acho que a informação ela não deve vir de um único ponto, né? Ela deve espalhar e multiplicar. E até um pouco sobre gamificação, né? Que é um pouco da pergunta anterior, que eu costumo dizer muito do quanto que experiências diferentes trazem memórias pra gente que mudam a nossa vida. Né? E isso até convido a quem estiver assistindo de exercitar isso na memória, pensar, pode ser da época de escola, pode ser de trabalho, os dias que realmente fizeram diferença na tua vida, que você lembra de memória, um dia que teve uma música na escola, um dia que foi alguma equipe diferente lá de arqueologia para ensinar sobre alguma coisa, ou sobre coleta de lixo, ou sobre alguma atividade diferente do dia a dia nosso, são só essas memórias que você tem. Um trabalho de campo, que você foi fazer uma visita, e no trabalho a mesma coisa, né? Um dia diferente, o dia que tem uma feira, o dia que... São os dias que você lembra. O dia a dia comum, é difícil você recordar 10 dias se você pegar a sua infância inteira, e é impressionante isso. Então, acho que a educação, ela transforma, e a educação criativa, ela transforma ainda mais, né? E eu acho que eu estar aqui hoje é um pouco o resultado disso. Muito bom. Dessas lembranças que eu tenho, são lembranças de experiências que eu tive na vida durante esse meu progresso. Eu acho excelente que você trouxe esse ponto, Matheus, porque eu sou uma grande defensora de tornar o trivial extraordinário. E assim, acho que é muito bom quando a gente consegue ver beleza no nosso dia a dia, no miudinho das coisas, né? Mas concordo com você que as memórias que ficam são principalmente sobre conexão, quando você se sente conectado com o outro e com o mundo ao seu redor, né? E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que lembrar que nós somos seres biofílicos, né? A gente faz parte desse todo, né? E, assim, é isso. Se sentir conectado com o todo é o que faz toda a diferença. Última pergunta pra gente encerrar aqui. Queria saber dos dois. Daqui a 10 anos, qual decisão vai fazer com que a gente diga foi essa escolha que fez manter a floresta em pé valer a pena? Começando por você, Brenda. Eu acho que daqui a 10 anos, uma decisão feita hoje seria a gente... Vou usar o termo de novo, democratizar, mas é tirar o técnico, tirar a sustentabilidade desse olhar técnico e inserir mais na sociedade, sabe? A gente conseguir traduzir e trazer a sociedade para esse jogo, para esse game da sustentabilidade. Eu acho que ainda está muito distante.
A gente tem o Estado operando, independente se é bom ou não, mas a gente tem o Estado operando na sustentabilidade, a gente tem o mercado tentando compensar aquilo que já foi perdido. E aonde está as pessoas, o indivíduo nisso, a não ser o que recebe a informação? Então é muito ainda um comportamento muito passivo da sociedade. E eu acho que daqui a 10 anos, uma decisão que a gente pode começar a tomar hoje é começar a democratizar o tema e trazer as pessoas para participar da solução desse problema ou, né, dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí. Então acho que seria trazer as pessoas para o jogo. Perfeito. Você, Matheus? Acho que a gente precisa encontrar soluções, né? Que o técnico tem que existir Sim, ainda, sim. tá? Com certeza. Mas a gente precisa encontrar soluções e respostas, né? E formas da gente mostrar, né? Ou transformar esses locais de vulnerabilidade, né? Essas florestas que precisam se manter ali de alguma forma como uma proteção, né? Em pontos estratégicos que torne ela economicamente viável e socialmente justa, principalmente para aquelas comunidades que vivem ao entorno delas. Eu acho que é a única maneira de tomar decisões que daqui a 10 anos a gente vai ter certeza que foram as decisões certas, porque tudo que é ilegal ele não pode ser mais economicamente viável do que o legal, ele não pode ser mais rápido e nem mais fácil do que o que é legal. A legislação ela existe já, né? Então a gente precisa olhar muito para isso, como são as formas que a gente garante isso. E eu acho que por meio da informação, da comunicação, da criatividade, do respeito à lei, da fiscalização, da atuação das pessoas, esse entendimento de que a floresta tem valor, ela também precisa trazer benefício para aquelas comunidades que estão em torno dela. Porque pra gente é isso, né? Foi falado lá no começo, floresta no Acre, né? Acho que, não sei se comentou isso lá fora ou se foi aqui, mas a floresta no Acre a gente não está enxergando. A gente sabe que existe um valor para o planeta, até porque a gente está mais envolvido no tema, mas é uma coisa que a gente não está vivendo dia a dia, a gente não sabe quais são as dificuldades que aquela comunidade tem ali, né? Para preservar aquilo, por que ela preserva. Então, existem formas de fazer isso, né? E eu acho que já existem muitos movimentos. E eu acho que depende um pouco mais da boa vontade também, principalmente de lideranças que estão mais diretamente envolvidas com esses públicos, com essas comunidades. Com certeza. Gente, eu amei essa conversa. Ficaria aqui por muito mais tempo, mas Sim. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Adorei E também. a gente Passou rápido. Tudo que quando a gente se diverte, o tempo passa voando, né? Sim. Mas antes de concluir, eu queria agradecer a vocês pelo tempo e pela partilha de conhecimento e queria saber dos dois como que as pessoas que nos acompanham podem encontrar vocês e continuar essa conversa nas redes sociais, por exemplo. Breno. Boa. Então, o meu nome, por si só, ele me torna um pouco único dentro dessas redes sociais. Então, em algum lugar nesse vídeo está escrito meu nome, só copia. É Brandon Tavares. No LinkedIn, no Instagram, enfim, todas as redes sociais é @Brandon Tavares. Muito bom. Você, Matheus? O meu é a mesma coisa, tá como Matheus Brandt. Acho que é fácil encontrar lá nas redes também, porque Brandt não é tão incomum assim. Muito bom. Mais uma vez, agradeço ao tempo de vocês, foi ótima conversa. E nós vamos ficando por aqui. Acompanhe os outros episódios do Forest Talks no nosso canal no YouTube e siga os próximos episódios para mais insights de pessoas que estão atuando nesse front de manter a floresta em pé. Até a próxima. Tchau, tchau!